E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir Noir. Hoje a gente está trazendo como tema a nova série do Disney Plus, junto com a Marvel, Cavaleiro da Lua. Trazendo nossas primeiras impressões sobre o primeiro episódio que saiu na quarta-feira. E se vocês quiserem saber mais sobre a nossa opinião, sobre o que rolou nesse primeiro episódio, é só ficar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, já deixa aí aquele seu like maroto, se inscreve, ativa o sininho, comenta a sua opinião sobre o episódio. Se você não assistiu, comenta o que é que você espera dessa série. Comenta também sobre o nosso trabalho aqui no Noir, sobre os vídeos, se você tá gostando, o que você tá achando. A opinião de vocês conta muito pra gente e ajuda bastante também. Não deixa também de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com todo mundo que você tiver alguma coisa aí. Até se você não gostou da pessoa, compartilha também. Ajuda a gente de qualquer forma, com amigos, inimigos, qualquer um. Bom, agora que o jabá tá feito, vamos pro tema do vídeo. Cavaleiro da Lua chega aí como a bola da vez das produções da Marvel no streaming, no Disney Plus. A gente sabe que eles têm esse histórico agora, têm lançado muitas produções nesse novo formato, e tem dado muito certo, tem atraído muita audiência. E a gente viu aí no começo do ano passado, quando vieram as primeiras séries com WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki, What If, Gavião Arqueiro. E a bola da vez agora é o Cavaleiro da Lua, que é uma série que despertou um bom hype. A galera tava querendo ver como é que seria essa nova série, até porque ela tem uma pegada mais séria, mais adulta, mais violenta. Eu acho que eles vão fazer um contraste de violência adulto com Miss Marvel, que depois vai ser adolescente, colegial, essas coisas. Cavaleiro da Lua é uma série que vem contar a história de Steven Grant. Ele é um funcionário de uma loja de presentes do Museu de História Natural de Londres. Ele é um personagem que a gente vê um pouco sobre a vida dele nesse primeiro episódio. Ele é uma pessoa cheia de problemas em todos os aspectos da vida dele. Ele é tido como uma pessoa fracassada, ele não tem um bom lugar para morar, ele não tem um bom emprego. A chefe dele é bem grossa com ele na maioria do tempo. E como se isso não bastasse, ele tem transtornos de insônia, ele também sofre com apagões repentinos, que ele não sabe o que é que acontece quando esses apagões vêm até ele. E ele também tem um transtorno dissociativo de personalidade. Que é justamente quando acontece os apagões, né? É como se fosse a troca, quando acontece a troca de personalidade dele. E nesse primeiro episódio a gente tem muito tempo focado na vida dele, em como é a rotina dele, em como é a realidade dele. E a gente vê muito de como ele lida com esses problemas dele, principalmente a questão da insônia, que ele ouve podcasts sobre como lidar com isso, sobre como gastar esse tempo que ele não consegue dormir, com jogos, com livros, com pesquisas, e ele faz muito isso. Ele gosta de pesquisar sobre o Egito por causa de questões do museu, porque ele é como se fosse um entusiasta disso. E quando ele vai tentar dormir, ele justamente faz uma camada de areia ao redor da cama dele pra, se ele se levantar, ele ter como ver as pegadas, se ele saiu. Ele amarra a própria perna num pilar que tem perto da cama dele. Ele passa fita nas brechas da porta pra ficar constatado lá, pra ver se ele realmente saiu da casa dele. E a gente vê que ele tem esses apagões, ele tem memórias de outras vidas de vez em quando, e tudo começa quando ele se vê transportado para outro lugar, que é uma região montanhesa, e quando ele tem o primeiro contato com o Arthur Harrow, que vem a ser o vilão dessa série, que é como se fosse um fanático religioso. A gente tem até a primeira cena do episódio mostrando ele fazendo um ato de penitência com ele mesmo, quebrando um vidro e colocando dentro dos sapatos para pisar dentro. E a gente descobre mais na frente que ele quer servir a Amit, uma divindade egípcia que é tida como uma justiceira, que decide quem vai para a vida após a morte e quem não é digno disso. O símbolo dela trata de realmente a balança, que
trata a justiça realmente, né? Quando ele vai fazer o julgamento dele, de cada pessoa que chega lá, se a balança pender para algum lado, você já sabe que é morte na certa. A não ser que ela fique realmente equilibrada e você seja tido como digno. Um homem de bem. A gente vê que tem pessoas de fé se juntando a essa causa, a essa religião, bem como um exército de que ele dispõe, porque a gente tem uma cena que ele manda essas pessoas irem atrás de Steven por causa do escaravelho, e Steven ainda nem sabe o que está acontecendo, mas o escaravelho tá com ele. Nem a gente sabe que escaravelho é esse. E a gente vê que durante essa cena ele tem os apagões, e quando ele acorda novamente tá tudo resolvido, os caras apanharam, ele matou pessoas e ele nem se dá conta do que está acontecendo. Mas ele sabe que tem alguma coisa errada com ele. Pelo menos foi alguma coisa diferente de todas as outras séries que teve da Marvel, né? A gente viu realmente sangue. O que mostra que a pegada dessa série vai ser mesmo diferente. Eu espero que seja isso, né? Até a Disney não querer tirar essas coisas, né? Não, acho porque que não, foi senão... ela que removeu das outras séries. Mas não teria nem ido pro ar se eles fossem tirar depois. A gente vê isso se evidenciar ainda mais no momento em que ele percebe que ele dormiu durante 2 dias, que ele começa a série na quinta-feira, ele tem um encontro na sexta, e aí ele vai pra esse encontro, mas quando ele chega lá, que ele liga pra mulher com quem ele tinha marcado, o encontro foi pra... Ele tava lá no restaurante no domingo, e ele não tinha se dado conta disso ainda. E também não foi a personalidade dele que chamou ela pra sair, foi outra. Ele simplesmente foi porque ele tava no corpo, foi porque ela foi lá no museu falar, tá confirmado pra amanhã às 7 e tal. E aí é que ele percebe que tem uma coisa errada, e ele volta pro apartamento dele e ele começa a perceber vestígios de coisas que estão acontecendo lá, que ele realmente está saindo. O peixe dele, dourado, que fica no aquário, muda de um dia pro outro, porque o que estava no dia anterior não tinha a barbatana, e depois ele tá lá inteiro, como se tivesse sido substituído, trocado. Que na série também eles fazem referência a Nemo. Até o episódio se chama O Problema do Peixe Dourado. E outra coisa, né? Quando eles estão falando, ele tá falando com o vilão lá, eles até citam Avatar, o gigante seu momento de glória. Muito bom essas referências que tem no primeiro episódio. Essa cena em questão é quando a gente vê as motivações do vilão, é quando ele conta isso pra Steven e também é apresentado a gente. Ele quer ser como se fosse um receptáculo. É quando ele fala que ele quer ser o avatar mortal de Amit. Ele quer que ela possua ele pra ele exercer a justiça dela aqui na Terra. E ele até levanta os argumentos bons, que ele fala: se Amit vivesse nos tempos em que a gente vive, Hitler não teria feito o estrago que ele fez. E ele tem pontos bem argumentativos. Outros assim. genocídios que aconteceram por aí também não iriam existir. A Marvel sempre foi muito boa em fazer vilões com argumentos bons e motivações plausíveis. Com contextos históricos, né? E ainda por cima, tratando de questões religiosas também, né? Ela sabe abordar muito bem os vilões fazendo dela. melhor do que aquele filme que foram os deuses do Egito. Então, aí tá sendo melhor o primeiro episódio já foi melhor do que o filme. Cancela. Sim. Aí a gente vê quando Steven volta pro apartamento dele, que ele vê um compartimento, uma parte lá de uma tábua solta do teto dele, que ele encontra a chave de um depósito e um celular, que eu acho que seja um V3, que parece muito um V3, se é que isso ainda existe, mas ok. Aí ele vê que tem várias ligações perdidas de uma tal de Layla, que tá procurando por Mark. E tem o nome de um cara lá que eu... Do Champ, que é uma referência a um amigo dele da HQ, que Steven deixa até uma filha dele com esse cara pra cuidar. Ele é como se a gente for comparar o Cavaleiro da Lua a Batman, esse cara aí é como se fosse o Alfred dele. Ele ajuda em todas as coisas que ele faz. Aí é nesse momento que ele entra em surto, porque ele começa a alucinar, ele começa a ver coisas. Ele já tinha visto em cenas anteriores no episódio, mas ele vê com mais frequência aí, dentro do elevador, nos corredores do prédio onde ele mora. É até uma pegada mais terror / suspense nessa cena, que a fotografia é mais escura e a gente vê as aparições, assim, os flashes assustando ele. Que é realmente o deus da lua, né? Que tá começando a se comunicar com ele. No caso é Khonshu. Isso. E a gente vê aí a primeira vez que ele tem contato com ele, assim, de ver, porque antes ele escutava a voz falando com ele: deixa a gente dominar, o idiota tá no corpo de novo,
tira ele daí. Ele vive falando isso o episódio todo e ele não sabe o que é que tá acontecendo. É como se o Khonshu tivesse uma conexão maior com o Mark do que com o Steven. Aí é quando ele volta pro museu e ele é atacado por uma criatura egípcia, mística, lá. Me lembrou o lobisomem de Os Mutantes Caminho do Coração. Foi uma coisa tão rápida, você não consegue nem ver a cara do bicho. Mas é muito feio. E aí a gente tem a cena em que ele entra no banheiro, que é uma cena muito boa, assim, com efeitos em questão dos reflexos. A gente tem várias jogadas disso no decorrer do episódio, mas essa cena é que fica mais evidente. Ele conversando com ele mesmo através do reflexo, o reflexo falando com ele: não, deixa que a gente domina, você não vai morrer se deixar a gente controlar. Aí é quando ele se deixa mesmo, ele se entrega, e aí o Cavaleiro da Lua possui ele, e ele luta contra esse bicho, ele extermina, ele mata esse bicho, a gente vê ele matar esse bicho. Assim, a gente não chega a ver ele matar realmente. Mas a gente chega a ver que ele nocauteia ele, né? Fica apagado lá. Os efeitos que Ítalo estava comentando, o modo como elas foram gravadas, tem uma certa dificuldade que eu observo assim. Por ser fotógrafo, eu vejo que é muito difícil você fazer um trabalho daquele utilizando espelhos, porque a gente vê, você sabe, quando tem um espelho aqui, que faz aquela dimensão gigante, e eles conseguem reproduzir isso tudo sem nenhum erro. Isso é muito incrível. Um jogo de câmera em que não detecta momento nenhum reflexo de ninguém que está filmando, que é uma coisa bem difícil de fazer. A gente já viu em outras produções em que as pessoas da produção não percebem isso e cortam e refazem a cena. E é realmente bem difícil. Até eu que sou leigo reconheço isso. Bom, aí a gente vê ele realmente entender que tem alguma coisa a mais ali nele, alguma coisa a mais sobre ele, até porque Arthur fala pra ele quando coloca a bengala na mão dele, que percebe e olha e fala que tem caos nele. Arthur percebe que tem alguma coisa ali nele que ele não sabe o que é ainda. E aí é quando ele é tomado pelo Cavaleiro da Lua e o episódio termina deixando o gancho pra semana que vem. Bom, em questão de como eu pensei a respeito desse episódio, eu acho que ele foi um episódio introdutório muito bom pra gente conhecer o protagonista. Mas em questão de andamento da trama, eu acho que ele deixa a desejar. Assim, a gente sabe que tem muitas perguntas a serem respondidas, que vão ser respondidas no decorrer dos outros 5 episódios que vão sair. Mas assim, o mistério, ele precisa instigar. Você abrir muitas perguntas e não responder uma sequer é uma falha. Ainda mais no episódio que você tem que ser a porta de entrada pra série pra prender a galera e querer assistir o resto. E eu acho que realmente faltou isso. Em questão das cenas de ação, eu acho que deixa a desejar justamente por isso. Porque a gente só vê realmente ele entrar em ação no final do episódio. Durante o episódio, ele tem os apagões quando ele acorda, os inimigos estão mortos, estão derrubados, estão derrotados, e a gente não vê ele bater, ele fazer nada. Ele simplesmente faz e quando acorda tá lá. Em questão dos efeitos especiais, como o Victor comparou com o lobisomem de Os Mutantes Caminhos do Coração, eu acho que os efeitos especiais dessa série estão deixando a desejar, pelo menos nesse primeiro episódio. É uma coisa que poderia ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho naquilo ali. A parte que Khonshu aparece pra ele lá, a gente vê uma coisa bem destacada do fundo da cena. É estranho de se ver. Dá pra melhorar. E não só porque é realmente um museu, mas deu muito pra comparar a Uma Noite no Museu. As cenas que existem, as cenas de ações que tem no próprio museu, lembra muito a tudo que acontece lá. A fotografia em si é boa, é bonita, tem um tom sombrio, mas eles não é aquele negócio que a gente pode comparar a Batman, que é uma coisa que a Marvel tá querendo mudar muito, dizer, gente, ele não é o Batman da Marvel. Eles deixam isso bem explícito. E em relação ao visual do próprio Cavaleiro da Lua, quando apareceu, eu gostei nas cenas que vieram aparecer agora, que a gente não pôde observar com tanta clareza, digamos assim. Porque ele só teve uns 30 segundos de cena no episódio, ou menos. Mas por foto que a gente já viu que saíram aí, pra mim ele não é tão legal quando ele tá sem o capuz que ele usa, porque lembra muito um Deadpool, só que forçado. Eu acho que lembra mais Rorschach de Watchmen.
Pronto, Aquela também. máscara branca. Eu acho que eles poderiam ter feito usado a mesma tecnologia que eles fazem com o Deadpool. Deixar realmente o olho todo branco, em vez de colocar aquela bolinha preta pra simbolizar que é um olho humano. E assim, a série, ela, em questão dos efeitos, como eu falei, ela deixa a desejar, e é uma coisa que a gente sabe que a Marvel tem estrutura pra fazer melhor, porque as cenas de efeitos visuais de WandaVision, de Falcão e Soldado Invernal, de Loki, mostram isso. A gente vê a cena de introdução da série de Falcão e Soldado Invernal, aquela cena de perseguição em que o Falcão tá voando, aquela cena é perfeita, é cinematográfico. Eles podem melhorar. Eu espero que eles melhorem mais pra frente e que quando a gente veja Khonshu de face inteira assim, a gente consiga ver que tem um aprimoramento de efeitos especiais. Em questão do meu problema com o andamento da história, eu acho que poderia ter sido resolvido se eles tivessem optado por fazer com a estreia dessa série a mesma coisa que eles fizeram com a estreia de Gavião Arqueiro, um episódio duplo, 2 episódios lançados no mesmo dia, que aí fecharia um arco de 2 episódios, você seria mais bem introduzido na história, teria mais ação e não deixaria a desejar em ponto nenhum. Mas não foi isso que aconteceu, eles vão lançar um episódio por semana. E em questão da percepção de como a galera tem recebido a série, alguns têm criticado por questão de fidelidade às HQs, porque nas HQs o personagem tem 3 personalidades, que são Steven Grant, que é um milionário com acesso ao alto escalão, o que não faz muito sentido, porque o Steven Grant, pelo que a gente entende no primeiro episódio, é pobre. A gente tem Mark Spector, que é um ex-fuzileiro e mercenário, e a gente tem Jake Lockley, que é um personagem que é taxista e detetive e usa o ofício de taxista para investigar. E a gente não sabe se ele vai vir a aparecer na série, porque não tem nenhum vestígio de que ele foi introduzido no enredo. Aí depois que Khonshu tem o contato com Steven, é que ele ganha mais 2 personalidades, que é o Cavaleiro da Lua e o Senhor Lua. Só que, pelo que dá a entender, é como se o Cavaleiro da Lua e Mark tivessem sido mesclados na mesma personalidade pra servir como um só. E a galera não queria isso, queria os 5 personagens. Mas assim, acho que por questão de facilitação de roteiro e de desenvolvimento das personalidades, eles acharam melhor mesclar. Não acho que seja prejudicial, mas a galera que é fã de carteirinha aí não tá gostando muito. Mas eles podem também, não são 6 episódios, a gente pode ver a cada episódio um pouco de cada personalidade. E no 6º a gente ter todas as personalidades agindo de um único rumo, né? Tomando a mesma... assumindo o controle da situação e sendo realmente quem a gente quer ver, o Cavaleiro da Lua. Porque o enredo é justamente isso. Quando os inimigos deles convergem atrás deles, eles vão passar por todas as personalidades no meio dessa trama toda lá com os deuses egípcios, né? Tanto é que quando o Steven vai parar naquele canto lá, quando o vilão reconhece ele chama ele de mercenário, que é realmente Mark. Mas apesar de que eu acho que pelo menos a parte de Mark com o Cavaleiro da Lua serem mesclados é real e é irrevogável agora. Se eles fizeram isso no primeiro episódio, não vai ter como mudar no decorrer da série. O Cavaleiro da Lua e Mark são a mesma pessoa, tanto que quando Mark fala com ele pelo reflexo dizendo deixa a gente controlar, ele deixa o Cavaleiro da Lua entrar. É como se Mark fosse o Cavaleiro da Lua, só que com o traje e as habilidades só, como se fosse um alter ego dele, uma identidade secreta, algo do tipo. Enfim, o episódio, ele é bom, um bom episódio de início de série, mas assim, como eu falei, deixa a desejar, principalmente por causa dessa estratégia de lançamento semanal. Poderia ser melhor, mas nada que seja totalmente prejudicial a quem assiste. Dá pra consumir a série de boa. Se você ainda não viu e pretende ver ou ainda tá na dúvida, vai lá, dá play, 45 minutos, que a Disney come 5 minutos só de crédito, então você coloca aí os 40 minutos que você consegue assistir de boa, de entretenimento, vale a pena. E se você é feito eu, que não tem tanto tempo assim durante a semana, mas quer assistir, dá pra você assistir tranquilamente no seu horáriozinho de almoço, porque, gente, é um episódio a cada semana, então você tem um tempo tranquilo para poder assistir durante a semana esse episódio, tirar suas conclusões, comentar aqui com a gente e a gente agradece. Bom, antes de sair, não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho do canal, comentar sua opinião, como o Victor falou. Se você chegou aqui agora, a gente vai deixar vídeos linkados aqui no izinho para você conhecer mais sobre o Noir, assistir mais vídeos nossos. A gente agradece você por assistir até aqui.
Espero vocês na próxima. E é isso. Até lá. Tchau! Mas assim, a gente vê isso se evidenciar ainda mais quando ele... Meu Deus. Essa cena em questão... Falando, as cenas lá tem